Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Acredita que existe, o mal existe como uma figura corruptora, como, não sei se você, se na Kabbalah é a figura do demônio, Sim. se é um mal dentro do ser humano, como que vocês veem um mal intrínseco, aquela coisa que tem pessoas que fazem maldades mesmo, né? A gente viu esses dias aí aquele cara estuprando mulheres que estão a ponto de dar luz, assim, umas coisas que você fala, cara, Monstro. como que o ser humano é capaz de um negócio desse, né? Isso é muito interessante, porque se a gente não acredita no mal, por um lado, né? A gente está sendo contraditório, né? Em algum aspecto a gente está sendo hipócrita, pensando judaicamente falando. Por outro lado, o mal ele não existe como uma criação independente, um ser independente que está lutando contra Deus. Vamos ver quem vai ganhar. Isso não existe no judaísmo. Deus ele criou no segundo dia da criação. A Kabbalah fala que ele criou os anjos. E entre esses anjos ele criou também forças negativas. Anjos ruins. Que são chamados de Malachei Habalah. Anjos negativos que servem para nivelar. Mas ele criou como bons e eles viraram ruins? Ou ele criou mesmo? Ele criou o mal. Ou seja, no judaísmo a gente entende que Deus criou o mal. Para ter um equilíbrio? Para ter um equilíbrio e para a gente ter livre-arbítrio. Porque se não existe a comparação, a dualidade, a dicotomia na vida... É muito interessante, então. Então não foi uma coisa que aconteceu e surpreendeu Deus quando anjos se rebelaram. Ele já sabe, ele criou, eles já conhecem. O que você está falando de se rebelaram também existe no judaísmo. Existe também? Os protestantes cristãos imagino que acreditem também na questão dos anjos caídos. Ou seja, existe um anjo que a Kabbalah fala que ele tem uma denominação Ishim. Anjos que podem entrar em corpos de pessoas. É um tipo, é apenas uma categoria de anjos. Gabriel, anjo Rafael, anjos que aparecem no mundo, na vida, com milagres. E esses anjos, quando estão nesse mundo, eles ganham o livre-arbítrio e o sentimento negativo interno. Porque o mundo material, ele já é uma mistura de bom com o mal, desde que a gente foi expulso do Éden. Ele não tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio no judaísmo. Zero. O anjo é apenas o recebendo o mandado de Hashem o tempo todo. Ele é o enviado de Hashem, que é o Todo-Poderoso, Deus, para fazer a vontade dele. Mas tem certos anjos que quando descem, como os anjos caídos, eles podem escolher. Porque eles entram nessa camada espiritual, que a gente chama na Kabbalah de Irbuvia. Irbuvia significa o bem com o mal se mistura, logo ali se ganha de novo esse nível, tá tudo sendo nivelado novamente e eles escolhem. E aí a Torá fala que eles pegaram as mulheres dos homens e mulheres casadas e dali nasceu os gigantes. Então, existem os anjos caídos, exatamente, os Nefilins, ou também Nefilim. Exatamente. Então, existem os dois lados da moeda. Agora a Torá fala, não existe o mal. Não existe autocriação, não existe se criar. A filosofia judaica é muito clara do Maimônides, que escreveu um livro fenomenal que tem em português, O Guia dos Perplexos. 1.200 páginas só sobre filosofia judaica, a visão dele versus Platão e algumas outras visões, Aristóteles, e ele fala lá, não existe nada que se autocrie, porque se ele era nada, ele não tem como se autocriar, nada parte... Nada se cria, tudo se transforma Lavoisier, a não ser que aquilo sempre existiu. Esse é o pensamento judaico. Bom, eu não crio nada como ser humano, mas eu posso transformar em energia. Lavoisier, beleza. Mas no aspecto espiritual, eu não posso me autocriar. Eu não era nada. Então, judaicamente falando, Deus, ele sempre existiu, porque ele criou o tempo, o espaço e a unidade. Essa é a tridimensão. A partir do momento que ele cria isso, ele criou limites, que vem do número 6. O número 6, ele representa limitação, materialismo e mentira. Por quê? Porque nós somos fechados por 6 lados. A gente fecha lado esquerdo, direito, frente, trás, cima e embaixo. É daqui que saiu no mundo ocidental, se eu não me engano o cristão também fala do número 666, o número 6, ele veio da ideia de que o materialismo te prende, ele é a mentira, ele está atrelado ao mal. Quando você vira o contrário, é o número 9, que representa o número da verdade no judaísmo. Então, nomes que dão número 9, a palavra escolha em hebraico dá número 9. Então, tudo que tem o número 9, ele tem algum pezinho numa coisa mais essencial, de essência trivial da vida. É o material, é o que nos prende. Exatamente. E o 9 é o que transcende? É o que transcende, é a verdade.
E é por isso que eles estão em números contrários. O 666 tá relacionado ao número da besta? Então, esse é um... Quer dizer, o judaísmo não fala, não chega a falar 666 é besta. Tá. Mas eu imagino, se é uma interpretação livre minha... 333, você sabe o que significa, né? É o meio, né? É o meio besta. É o meio besta. Entendi. É o meio 666, né? É o meio besta. É o cara quando é meio besta, assim, é o 333. Entendi. E tem o besta ao quadrado, né? Que é o 666. Aí eu já não sei. Aí tem que saber matemática, aí tem que ser bom. Mas isso é piada de tiozão, eu também gosto dessas piadas. Piada de tiozão, né? Piada de rabino. Rabino também, muita piada ruim, cara. O humor judaico é muito famoso, né? É muito famoso. A gente ri pra não chorar às vezes, né? A gente ri pra não chorar. Mas a piada é sempre muito ruim. Você vê que a galera dá um ri. exemplo assim de piada de rabino. Cara, não sei, eu fico até meio bloqueado com piada. É sempre minhas piadinhas de mão que abre e o cara já desceu, já pegou a moeda porque o cara é rápido, porque é mesquinho. A piadinha, os judeus, eles zoam muito assim mesmo. Né? Muito. Você vê o Juca Chaves, né? Não, o próprio Woody Allen, né? Woody Allen, você vê a base de Hollywood de judeus húngaros que tinham essa ideia de vamos brincar com a nossa história. Então, o judeu ele tem altos e baixos, né? Bizarros. Né? É verdade. Mas só para não perder o fio, então. Claro. O 666, mesmo não tendo judaísmo, por que você acha que está relacionado? Sem a menor dúvida, porque o número 3 no judaísmo, não meio besta, mas o número 3, ele representa um ciclo completo. O 3 é um ciclo completo. Por quê? Porque é um triângulo. É um triângulo, mas o judaísmo ele fala outra coisa. Ele fala que a letra Gimel, porque no judaísmo você não tem número. No judaísmo você começa tendo letra. Os árabes antigos criaram o número. Então a gente começa também a usar os números para facilitar. Mas a nossa conta verdadeira é em letras. Exatamente. O número 3, ele é representado pela letra em hebraico Gimel. Que tem o Aleph, Beit e o Gimel, que é a terceira letra. O Gimel, ele representa Gimelut. Ele representa a bondade que volta. Logo, é o ciclo completo. Uma luz que vai, uma luz que retorna e se espelha em cada uma das pessoas. A pessoa que libera a luz, a pessoa que reflete. O rei Salomão, por exemplo, instituiu lavagem das mãos 3 vezes em cada mão. Existe o costume judaico que quando você cumpre um mandamento judaico, um costume 3 vezes, você tem que pegar para si. Porque é a ideia de que aquilo, independente se você prometeu ou não, as pessoas vão te ver daquela forma. Você criou um elo. É a frase até do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por tudo que você cativa. Essa frase desse clássico é maravilhosa, porque no judaísmo é igual. Se você cativa algo espiritualmente, você não pode depois simplesmente abolir e abandonar. Você criou uma ligação. Você criou uma porta que através dela você vai iluminar, enaltecer certas coisas. Então, no cristianismo, a minha interpretação livre é essa, que você tem 3 vezes o número 6, que significa a completitude do mal, a completitude do espírito, da parte negativa. É o ciclo completo de tudo que é ruim. E faz muito sentido, porque número 3, completitude, e número 6 é o materialismo. Então a gente tenta fugir dele. Entendi. A gente tenta fugir um pouco do número 6 em várias coisas judaicas. Onde está o 9 no Torá? Então, o número 9 ele é representado pela letra Tet, que é a 9ª letra. E a letra Tet é responsável pela palavra Tov, bom. Então você fala Siman Tov, Mazal Tov, em Bar Mitzvah, casamento. O Tov ele representa o bem máximo. O número 7 é o equilíbrio espiritual. O número 8 é o começo do transcendental. É quando você tem algo sobre a natureza. Por isso que a circuncisão judaica é feita no 8º dia. A festa das luzes, final do ano, Hanukkah, tem 8 dias, tudo que é sobrenatural. E o número 9, ele é completitude. Eu já passei pela época de transcender, eu já passei por altos e baixos, eu passei até no meu equilíbrio, agora eu já transformei. Quando eu já transformo espiritualmente, eu cheguei no número 9, de acordo com a Kabbalah. O mundo também é diferenciado e dividido assim. A Kabbalah diz que o Ocidente está atrelado ao número 6, só que a Kabbalah não fala Ocidente. Ele fala os povos que vêm de Edom e vêm de Esaú, que boa parte veio atrelado a Roma e atrelado a boa parte do Ocidente. O número 6 é o materialismo. Pô, será que eu tô bonito? Eu tenho que comprar, eu tenho que estar com um novo iPhone.